Olá, pessoa querida, gratidão por estar aqui no nosso programa Pão com Prosa. Hoje, no segundo episódio, o título é Quem é você na fila do pão do conhecimento? Hoje nós vamos entrar na metodologia proposta no programa anterior, propriamente dita, para que a gente possa se comunicar e construir a partir desta comunicação ou reconstruir os nossos conhecimentos e também o autoconhecimento. Bora lá? Os temas que vou trazer aqui brevemente no dia de hoje estão relacionados com aprendizado, inteligências, mindset ou mentalidade, PNL e estilos de aprendizado, planejamento, organização e métodos de estudo. Para começar, vamos fazer a leitura. No caso aqui eu faço a leitura e você se coloca numa posição de escuta ativa para receber esta frase. Escolhi o Rubem Alves. Se você não conhece Rubem Alves, um grande escritor brasileiro que também estava muito ligado com a educação, recomendo dar uma olhadinha no seu site Instituto Rubem Alves, onde estão reunidos todos os livros e materiais a respeito do autor. A frase do Rubem Alves fala o seguinte: toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. Quais são as partes desta frase? Começo, meio e fim. Existem palavras-chave que te pulam nos ouvidos? Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva. Quando eu estou ouvindo algo, ou vendo, ou mesmo lendo, ou tudo junto e misturado, como isso chega para mim? Lembra da proposta de a gente sair do modo automático. Se fosse, por exemplo, para eu definir essa citação em uma palavra, será que eu conseguiria escolher uma palavra adequada para representá-la? Ou ainda, se eu quisesse dar um título a essa citação, será que eu conseguiria escolher palavras que representassem o que eu interpreto em relação a isso? Quando eu vejo isso, eu levo mais para o lado objetivo, lembrando que objetivo está ligado com o material concreto, visível, ou eu olho mais de uma forma subjetiva, que está mais para o mundo das ideias, mais para o nível pessoal de uma interpretação, ou quem sabe as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Quando eu recebo esta mensagem, quais correlações eu consigo fazer? Eu trago ela para a minha vida ou ela me lembra outras coisas as quais eu já olhei, vi, senti, vivi em outros momentos? Perceba como tudo isso chega para você, como você vai construir o seu processo de interpretação textual. Isso é muito legal e importante porque a gente recebe informação o tempo todo, mas quando a gente para pensar, é legal que a gente vai esmiuçando, detalhando tudo isso para ver o que nos cabe naquele momento. Porque todo texto tem o seu contexto, não é verdade? Para mim, olhando para essa citação do Rubem Alves, a primeira palavra que salta aos olhos e aos ouvidos é a palavra afeto. Experiência de afetividade, experiência afetiva. E afeto, ele pode ser um verbo, ou mesmo um substantivo, ou ainda um adjetivo. Quando eu penso no verbo afetar, ele vem do latim affetare, que quer dizer ir atrás. O que me faz ir atrás na minha vida? O que me afeta? Que perguntas que me movem?
Que buscas são essas? Quando eu vejo o afeto como um substantivo, ele vem do latim affectus, que ele significa um estado psíquico ou moral, uma afeição, uma disposição da alma, um estado físico, um sentimento, uma vontade. O que me afeta? Que tipo de sentimento, que tipo de vontade que me afeta e que me faz mover em direção a algo? Que tipo de afeição, emoção ou sentimento eu sinto por tudo que faço na minha vida? Seja no estudo, seja no trabalho, ou seja ainda nas relações que tenho, porque somos seres relacionais. Não podemos perder de vista esse detalhe, muito importante. A outra palavra que me aparece muito importante é aprender. Toda experiência de aprendizado. Quando a gente pensa em aprender no dicionário, existem 3 possibilidades interpretativas muito interessantes. Uma delas, que provavelmente é a que a gente pensa em primeiro lugar, tem a ver com adquirir conhecimento de algo a partir de um estudo. Eu vou aprender as normas da gramática tradicional para escrever de uma forma da norma padrão da língua portuguesa. Eu estudei aquelas regras gramaticais para colocar isso na minha escrita. A outra possibilidade é que a gente pode adquirir uma habilidade prática, aprender algo na prática. Então aqui, eu aprendi a nadar, algo que eu ainda não sei. E a terceira interpretação, ela é muito legal porque ela já vem aqui para uma pegada que eu gosto de conversar, que é vir a ter uma melhor compreensão de algo a partir da intuição, da sensibilidade, da vivência, como aprendeu que o amor é um sentimento universal. Olha que legal. Aqui esse aprender, ele já vai para uma dimensão que junta coisas para além da objetividade, percebe? Então, toda vez que a gente fala em objetividade, a gente fala em subjetividade, elas estão interligadas. Nós fazemos isso o tempo todo, a gente não se dá conta. Geralmente a gente acha assim, eu sou muito objetivo, as coisas são óbvias, digamos assim, mas não é bem por aí. A gente está o tempo todo ligando termos objetivos e subjetivos para construir o nosso conhecimento e o nosso processo comunicativo. Isso faz parte da nossa vida. Quando eu penso em aprender, eu gostaria de trazer para vocês o que chega quando você fala em aprender. E aqui é legal a gente pensar, tem a questão da educação formal, obviamente, o público que eu gosto de trabalhar com as minhas consultorias é público universitário ou então de ensino médio, mas para além da educação formal, o que você aprende? Como você aprende? Você associa o aprendizado às emoções propriamente ditas? Fica uma pergunta aqui para você, porque muitas vezes eu penso que já aprendi tudo que eu tinha que ter aprendido. E aqui eu gosto de trazer uma metáfora que provavelmente talvez você já tenha até usado. A vida é uma escola. Então, a gente sempre vai, às vezes, se olharmos e levarmos a sério essa metáfora, que eu particularmente vejo cada vez mais objetiva, pelo menos para mim, quais lições eu ainda não aprendi e se repetem na minha vida? É uma boa pergunta, não é verdade? E essas lições, elas vão estar diretamente interligadas, relacionadas com as nossas inteligências. Dentro do campo de estudos, existem 3 níveis de inteligência. A nossa inteligência racional, a nossa inteligência emocional e a inteligência espiritual. Tem outros estudos que falam de desdobramentos possíveis das inteligências, mas as mais conhecidas e provavelmente que vão se assentar cada vez mais são essas 3. Um grande campo, digamos assim, que pode se desdobrar em pequenos campos. A inteligência racional, muito bem,
nós trabalhamos com ela o tempo todo. Ela é que valida o nosso contexto, seja ele no trabalho, seja ele nos estudos ou mesmo na relação. A inteligência emocional teve um boom gigantesco agora com o contexto da pandemia, para que a gente possa olhar para as nossas emoções. E a inteligência espiritual ainda timidamente está sendo mencionada em algumas empresas, em algumas instituições que já estão entendendo que inteligência espiritual não tem nada a ver diretamente com religiosidade, que é o que a gente já associa. Ela pode ser isso também, mas ela é muito mais do que isso. E a grande verdade é que essas três formas de inteligência, elas estão interligadas o tempo todo. Mas, como nós temos uma herança cultural e histórica da colonização europeia vinda por Portugal, mas também de outros países através do conhecimento que temos, né, conhecido como conhecimento ocidental, o conhecimento ocidental sempre priorizou a razão e deixou a emoção em segundo plano e espiritualidade nem se fala. Mas, se a gente vai olhar para a história de outros povos, as suas formas de aprendizado, as suas inteligências, elas estão muito interligadas. E muitas vezes até o que sobressai pode ser mais o emocional e o espiritual do que o racional propriamente dito. E aí por isso, muitas vezes, essas culturas e esses povos foram considerados como primitivos, aqui entre aspas, porque aí esse termo no sentido pejorativo, como se eles fossem dominados pela emoção e não tivessem razão e aquilo não tivesse um sentido de ser. Percebe? A ideia aqui é o seguinte: a inteligência racional, ela é a base, com certeza, ela é muito importante, mas nessa base também está a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Elas são um tripé, digamos assim, do nosso processo, da nossa constituição enquanto seres humanos e mesmo enquanto civilização, por que não dizer? Percebe? A gente não precisa colocar numa hierarquia que uma seja melhor do que a outra, mas infelizmente ainda hoje é isso que a gente faz. Se você se interessar, procure temas que falem sobre a inteligência emocional e a inteligência espiritual, ou mesmo me procure, ok? Quando a gente vai olhar para a questão da nossa forma de aprendizado, a Carol Dweck, uma psicóloga norte-americana, ela lançou um livro a partir das pesquisas que fez, muito interessante, que se chama Mindset, a psicologia do sucesso. Mas é legal a gente pensar aqui que esses estudos que ela traz mostram possibilidades que temos de observar para a nossa estrutura mental. E aí, quando a gente fala em mentalidade, na dimensão da mentalidade, a gente está muito no campo do racional. Ó, lembra, uma coisa está ligada com a outra. E aí aqui, o que seria mindset? O mindset é uma configuração mental, um modelo de mentalidade que vai se formando desde que a gente nasce. Ou ainda outras teorias dizem que pode ser até muito antes disso. De todo modo, esse modelo, essa configuração, ela está baseada em outra palavrinha muito importante que se chama crenças. E essas crenças, elas podem ser positivas ou negativas. Essas crenças, quando a gente pensa em crença, geralmente a gente também associa a religião, né? A questão da fé. Mas não necessariamente está ligado só a isso. No que eu creio, no que eu acredito. Por exemplo, eu sou uma forte defensora de que sim, nós devemos acreditar na ciência, porque a ciência tem toda uma estrutura extremamente importante de fatos, de junção de fatos e de experimentos para chegar a determinadas comprovações e confirmações. Percebe? A ciência é extremamente importante na nossa sociedade. E aí o que a gente vê hoje, muitas vezes, infelizmente, é a propagação de fake news, que se baseiam em outros tipos, na verdade,
caberia só um programa só sobre fake news que a gente pode conversar mais adiante. Mas a ciência, ela traz fatos. E os fatos, quando eles estão dentro de um método, é muito difícil a gente desconstruir aquilo. É claro que para o avanço da ciência, sempre vem um pesquisador que vai olhar para aquele método, vai rever e transformar talvez num outro método. E isso que é legal, porque a gente está sempre aprendendo. Mas voltando aos tipos de mindset que a gente tem, que a Dweck colocou, são dois principais. E na verdade a gente tem os dois. Um deles é o mindset fixo, autoexplicativo, fixo, imutável. E o outro seria o mindset de crescimento, ou seja, também autoexplicativo, de crescimento, que ele muda. Quando eu penso que o mindset é formado por crenças, e aí eu penso no mindset fixo, que tipo de crenças são essas que me dominam? E eu posso ter um mindset fixo, por exemplo, em relação ao trabalho. O que eu penso sobre o trabalho? Quais crenças me movem em relação a esse tema na vida? Porque se eu penso, por exemplo, que trabalho é uma coisa ruim, é uma coisa chata, isso vai mudando, criando padrões para que eu lide com esse tema na minha vida, percebe? Se eu tenho um mindset de crescimento e penso que o trabalho é uma oportunidade de eu estar sempre aprendendo, eu vou moldar tudo que está relacionado a este campo na minha vida com esse olhar de transformação e mudança. Uma coisa importante, nós temos o tempo todo os dois tipos de mentalidade operando, mas o mais legal, que eu sempre digo, é trazer para a consciência. Que mindset eu estou aplicando aqui agora em relação aos estudos, por exemplo, que é o nosso caso aqui. Se você está na educação formal, você pode tirar um tempo para você fazer uma análise, uma autoanálise que junta a tua inteligência racional e emocional para pensar que tipo de crenças você tem em relação a estudar. E aqui eu trago uma experiência pessoal que eu demorei muito para cair a ficha, mas quando aconteceu foi muito legal, porque eu não entendia, e eu sempre gostei de estudar, mas eu achava que o estudar era mais uma coisa de prazer e eu não conseguia associar prazer com trabalho. Olha as crenças que eu tinha. E aí, quando eu me dei conta lá no final do meu doutorado que o meu trabalho era estudar, eu comecei a organizar os meus estudos, eu comecei a olhar para mim e entender quem era eu naquela fila do pão do conhecimento daquele momento. Mas entenda que eu demorei muitos anos para chegar a essa análise. E é claro, isso é uma interpretação minha, eu não sei se serviria para você, porque eu vejo hoje que estudo é um trabalho. E quando a gente está na educação formal, por exemplo, qual a principal atividade que você faz? Se você está aí no ensino médio, no ensino superior, que você não precisa trabalhar de fato no mercado de trabalho, né? A ocupação principal que você tem provavelmente seja estudar. Então, sim, estudar é um trabalho. E aí vem na sequência algo que as pessoas não gostam muito, é estudar dá trabalho. Sim, estudar dá trabalho. Mas se eu entendo o sentido disso, de estudar, se eu começo a olhar para os estudos vendo quais são as minhas preferências pessoais, né? Eu gosto dessa matéria, eu não gosto desta. Como eu vou lidar com esta matéria que eu gosto e como eu vou lidar com esta que eu não gosto? Eu sei qual é o estilo de aprendizado que eu tenho, eu consigo me planejar e me organizar, encontrar uma metodologia de estudos para que eu possa otimizar o meu tempo de estudante, porque eu também preciso de lazer, isso é extremamente importante. Então, olhe para esse processo, se você está na educação formal, de repente, faça uma análise e depois compartilhe comigo o que você acha. Essa é uma ideia que veio de uma experiência pessoal minha que estava envolvendo muita afetividade, porque durante o processo de pesquisa, de mestrado e doutorado, por exemplo, a gente envolve muitas emoções.
E elas estão envolvidas em todas as relações humanas. Às vezes eu gosto de uma matéria por causa do professor e não necessariamente por causa do conteúdo. Ou eu gosto de uma matéria por conta do conteúdo, mas às vezes eu não gosto daquele professor. E aí, como é que eu lido com isso? É importante a gente ter clareza dessas questões, porque a gente vai conseguir manejar e organizar melhor o nosso tempo e a nossa vida em relação àquilo. Porque se eu sou obrigado a estudar tais coisas, pensando aqui já no ensino médio, por exemplo, ou mesmo na faculdade, né, que eu tenho que fazer várias matérias específicas e obrigatórias. Como é que eu lido com aquilo se eu sei que eu não gosto? Aqui eu uso a minha inteligência emocional. Eu vou buscar ferramentas para lidar com aquilo. Claro que isso é um assunto bastante complexo, né, gente? Mas é interessante a gente pensar sobre essas coisas porque isso faz toda a diferença no nosso processo de aprendizado, de estudos, de educação. Porque educar, na verdade, tem a ver com pôr para fora aquilo que a gente já sabe. Então, quando eu digo que eu faço consultorias educacionais, eu não estou trazendo nada de novo para você. Como eu disse no próprio programa passado, tudo que a gente está conversando aqui não há nada de novo no front, como dizem. São coisas que a gente já sabe, só que às vezes a gente não sabe que sabe. Ou então a gente não dá devida atenção para aquilo. Outro ponto bem legal que eu descobri nessa minha jornada de estudante tem a ver com os nossos estilos de aprendizado. E aí aqui, perceba, a programação neurolinguística é um campo de estudos muito legal, que ela vai trazer várias dicas que podem ajudar a gente a estudar e a se entender enquanto estudante e aprendiz, né? Seja no trabalho, seja nas relações também. Existem várias teorias, vários métodos, né, que falam sobre esse tema, inclusive tem alguns que fazem até alguns testes, mas de um modo geral, quando a gente pensa em sistemas representacionais, eu estou pensando em neuroquímica que eu produzo no meu corpo. Então nós temos 5 sentidos, mas 3 principais deles vão atuar nessa nossa capacidade de representar para dentro de nós aquilo que a gente está apreendendo de fora, né, do nosso aprendizado em relação ao que quer que seja. Um deles, obviamente, é o campo visual. Então, se eu tenho um estilo de aprendizagem mais visual, eu gosto de ver coisas, eu gosto de desenhar, eu gosto de imagens. E aí aqui talvez mapa mental possa ser uma boa alternativa para você organizar os seus estudos. Tem aquela pessoa que é sinestésica, ou seja, ela gosta de sentir, né? Está relacionado ao sentido da pele. Então ela é mão na massa, ela gosta de já colocar em prática. Geralmente é o tipo de pessoa que quando está estudando, às vezes ela precisa ficar até caminhando, se movimentando o corpo, tá ligado? Com o corpo, com os sentidos do corpo, para que ela consiga apreender aquele tipo de aprendizado que ela está tendo. E tem o outro estilo que é o auditivo. Esse aqui é o que é mais valorizado no sistema tradicional de ensino, não é verdade? Inclusive, eu mesma me identifiquei bastante com esse auditivo. Ponto importante, nós temos todos os sistemas representacionais, nós temos todos os estilos de aprendizagem, só que um é mais predominante do que o outro. Então eu posso também pesquisar sobre esses estilos para que eu possa integrar. E aqui eu gostaria de fazer uma meia-culpa porque infelizmente em sala de aula a gente acaba muitas vezes priorizando apenas um estilo de aprendizagem e a gente não consegue atingir todos os estudantes, infelizmente. Porque às vezes a pessoa é mais visual, às vezes a pessoa é mais sinestésica e ela não tem muito, ainda mais agora que o índice de transtornos de déficit de atenção são muito altos em jovens, a gente acaba perdendo bastante esse tipo de estudante, infelizmente. Para que tudo isso é importante para minha vida, Carla? Ok, quem sou eu na fila do pão do conhecimento e o que essas informações significam para mim? Bom, quando a gente percebe que existem campos de pesquisas científicas que estudam os comportamentos e o ser humano, eu amo, acho isso fantástico.
Eles têm realmente alguns métodos que podem nos ajudar a nos compreender, a nos conhecer. Aí aqui o pilar do autoconhecimento. E quando eu me conheço, eu consigo lidar melhor com tudo ao meu redor, inclusive com o conhecimento, seja um conhecimento formal ou informal. Por exemplo, vou aprender a fazer uma receita. É um conhecimento do dia a dia, né? Mas como eu lido com isso? Será que eu tenho um mindset fixo? Eu não sei fazer, eu não gosto, eu não quero. Pode ser. Ou eu tenho um mindset de crescimento. Eu quero aprender a fazer isso. Aí eu vou lá e erro. Opa, não, peraí, o que eu fiz aqui de errado que eu posso melhorar em relação à próxima vez que eu for tentar? Percebe? Tudo isso, ele faz com que a gente vá acumulando e testando esse auto-saber para que a gente aplique, de fato, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Claro que, como eu sempre digo, esses assuntos não se esgotam aqui, eu tento trazer, e vocês vão perceber, resumos muito básicos de todos esses temas para jogar sementinha aí, quem sabe você possa ir atrás, ou mesmo se de repente você precisa de uma consultoria educacional, seja ela de escrita, seja ela de planejamento e organização de estudos, você pode dar uma olhadinha lá no meu site ou vir falar comigo. Bom, se encaminhando para o final desse nosso episódio, gostaria de saber como tudo isso chegou para você aí hoje. Esta conversa, pão com prosa quentinho, fez você aprender algo? Fez você apreender, aqui apreender é no sentido de entender mentalmente, aqui de novo estamos falando da nossa mente, ou ainda a questão de como emocionalmente isso chegou para você. Mal-estar, não gostei, não curti. Por que eu não curti? Que chato. Por que é chato? Ou, que legal. Nossa, por que é legal? Isso pode me dar dicas e pode trazer muitos desdobramentos. Você aplica ou acha que consegue aplicar essas questões que foram trazidas aqui no teu processo de aprendizagem? Desculpa. Seja ela uma educação formal, seja ela no trabalho, ou seja ela no seu dia a dia. Veja se você acha que é possível, ou se você já faz, me conta se você já faz. Você percebeu que algum tipo de padrão de pensamento permeou você desde o episódio passado, ou principalmente agora que você entendeu a estrutura da proposta que eu estou querendo trazer aqui? Há algum padrão específico de pensamento ou algum padrão de emoção que faz com que você tenha predominância nesse momento? Ok, eu estou me sentindo bem. Não, eu não estou me sentindo bem. Será que eu consigo identificar o porquê disso? Essa proposta é uma proposta que eu sempre vou trazer para vocês. Reflitam sobre tudo que a gente falou aqui. E se você sentir vontade e interesse, repasse isso adiante, pesquise mais sobre os assuntos e seja feliz, porque a experiência de aprendizado, ela é para a vida toda, quiçá para todas as vidas, não é verdade? E a gente também precisa entender que para além da escola e da educação formal, nós sempre podemos aprender algo e também repassar isso para outras pessoas, não é verdade? Educando as pessoas e nos educando ao mesmo tempo. Muito bem, eu agradeço você por ter ficado comigo aqui até o final e te encontro na semana que vem para mais um Pão com Prosa bem quentinho. Um beijo no coração e até mais!